A paz do Senhor, irmãos, né? Gloriosa paz do Senhor esteja conosco, né? Não é isso? Muito bom estarmos aqui nessa manhã maravilhosa de domingo, juntos, para aprender um pouco da palavra de Deus. É com alegria que eu vejo essa turma, né? Iniciando 2025. Aqui, a primeira lição foi turma única, né? A primeira lição aqui na classe. Então, muito bom. Fico feliz pelas matrículas que foram feitas também, né? E vamos juntos caminhando nesse trimestre, porque sempre são lições preciosíssimas. Hoje vamos ter 13 lições preciosas, gloriosas, inspiradas por Deus para a nossa vida. E nós possamos ter a capacidade de poder receber, né? E algo mudar, e algo nos alertar, e algo mudar a nossa direção, né? Para melhor, não é isso? Porque muitas vezes nós não recebemos e deixamos para lá, algumas vezes, né? Então, que nós possamos receber, né? Muitos de nós já sabemos de muita coisa, outros nem tanto, né? Mas estamos aqui juntos para aprender, certo? Então, para aprender juntos e podermos assimilar essas lições preciosas, irmãos. O que nós estamos estudando nesse trimestre, nessas 13 lições? Em defesa da fé cristã. Olha aqui, ó. Observe. Em defesa da fé cristã. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Uns trimestres atrás, nós estudamos sobre as sutilezas, né? As sutilezas do nosso inimigo. Mais ou menos isso aí. A gente vai observar também nesse trimestre. Defender a fé cristã. Defesa da fé cristã. E a lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Foi a lição de domingo anterior, né? Então, foi falado sobre as heresias que podem mudar o nosso cotidiano, entrar no nosso culto, entrar no nosso rito, né? Então, neste momento a gente vai estudar agora, hoje, a lição de número 2, somos cristãos. Somos cristãos. Foi lido o texto áureo, a verdade prática, né? A leitura bíblica em classe também foi lida, não é? E quais são os objetivos desta lição? De propósito, que ao final, lá pelas 9h30 da manhã, a gente possa, olha, eu aprendi isso aqui, que foi apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo o objetivo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos que se opunham ao evangelho da graça. 3. Mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Vocês observaram que nos 3 objetivos desta lição apareceu a palavra judaizante, né? Judaizante. Eu vou ler um pouco da introdução aqui, irmãos, para poder explicar. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. Os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade em mostrar isso aos judaizantes. Irmãos, alguns de nós talvez não tenham lido a revista, né? Vamos começar bem do início, não é isso? Judaizante.
estamos falando do início da igreja. Não é isso? O início da igreja. Jesus, né, ressuscitado, 40 dias junto aos apóstolos. Depois tem um Pentecostes, inaugurando a igreja, certo? E aí, o que temos nesse aspecto aí? Temos judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Cristo, certo? Judeus que se convertem a Cristo, e também gentios, gregos, romanos, também convertidos a Cristo. Entendemos e sabemos que os judeus, eles têm uma cultura, né? A aliança que Deus fez com o povo judeu pela lei, né? Pela lei mosaica, lei de Moisés. Então, esse embate que foi lido aqui na introdução é o quê? É que esses judeus, tá, que aceitaram a Cristo, queriam manter ou introduzir aos outros que viessem, gentios, né, ritos, né, costumes especificamente judaicos, como a circuncisão que é aquela, hoje a cirurgia de fimose ali, né, cortar o prepúcio ali do órgão genital. Então, eles queriam introduzir isso. Então, o que importa isso para a gente hoje aqui? Na nossa classe, hoje, aqui em Rio Maria, o que importa? O que isso implica, né? De fato, que eles queriam introduzir isso na nossa fé. O que eu falo? Nós devemos estar alertas, em alerta, porque o cristão tem que saber que o sacrifício de Cristo é suficiente. Foi suficiente e é suficiente e é completo, né? A nossa fé, quer dizer aqui, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Repetindo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, nós temos que entender que, olha aqui, a verdade prática aqui fala tudo. Nós temos um relacionamento com Cristo. Temos uma liberdade com Cristo. Não é uma circuncisão, não é nos abstermos de comer certos alimentos, de certos costumes, que vai nos levar à salvação ou à condenação. E sim, Cristo Jesus, que pagou o preço de nossos pecados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então isso aí é suficiente. Esta lição tem esse propósito principal aqui. Nós vamos ler a lição todinha. Quer dizer, vamos estudar a lição todinha. Mas o propósito principal é que nós temos que estar cientes da nossa fé. Nesse trimestre, nós vamos aprender as doutrinas cristãs. Nós vamos aprender, né, a sã doutrina, como Paulo falou a Timóteo, como Paulo falou, né, a Tito, a sã doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina saudável, a doutrina de uma saúde espiritual, uma saúde espiritual, uma doutrina saudável, como eu disse. Então é isso que a gente vai aprender nesse trimestre, né? Que as doutrinas, para que isso? Também, para quê? Lembra que eu falei nos trimestres anteriores, nós estudamos sobre as sutilezas, né, de Satanás, as sutilezas do nosso inimigo. Então, para isso realmente,
Porque como Jesus Cristo disse que a igreja dele iria sofrer oposição, né? Iria sofrer oposição, né? Das hostes espirituais da maldade, comandadas pelo nosso inimigo. Não é isso? Então, ele já falou. Então, essas introduções podem nos tirar uma coisa que é fundamental para a nossa fé. É a suficiência do sacrifício de Cristo. Entendeu? Jamais nós podemos... Então, isso pode nos desvirtuar, pode nos tirar da direção, né? Podem nos tornar legalistas, simplesmente religiosos, que é o que nós devemos evitar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo direitinho? Devemos evitar isso, esse legalismo, essa religiosidade. E sim nos centrarmos em Cristo, o que Ele falou, né? No sacrifício dele que foi suficiente e completo. Completo. Sacrifício completo. Nós não precisamos vestir, por exemplo, assim, nos circuncidar, né? Não precisamos, porque esses que são judeus que queriam obrigar os outros a circuncidar, que são chamados de judaizantes. Entenderam? Esses que queriam obrigar aos gentios, por exemplo, romanos, os gregos que aceitaram a Cristo, os gregos que aceitaram a Cristo, os romanos que aceitaram a Cristo, né? Os africanos que aceitaram a Cristo, que foram lá, não, você tem que circuncidar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O apóstolo Paulo combateu isso. Porque eles queriam, irmãos, eles queriam fazer um quê? Um complemento, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Entenderam? Não é? Resumindo, irmãos, a mensagem de agora de manhã, a mensagem da manhã é esta. É esta, né? Então, nós devemos aprender, né? E não também ficar julgando de forma discriminatória, não. E sim orientando, né? Orientando, auxiliando, entenderam? Não julgar que a igreja A, a igreja B faz isso que não pode, faz isso que é errado, faz isso que isso tira o valor de Cristo, entenderam? Vamos fazer assim, vamos orientar, vamos auxiliar, não é isso? Para que a gente possa termos sabedoria na hora de combater esses excessos, né? Esses desvirtuamentos da fé cristã. Da fé cristã. Estou falando de nós aqui mesmo, da nossa fé, né? A nossa fé, ela tem que estar centrada em Cristo. A nossa fé ela é centrada em Cristo. Ela é centrada em Cristo. Então, que possamos fazer dessa forma. A mensagem é esta, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, vocês já sabem, nós já sabemos o que são os judaizantes, né? Estes que queriam obrigar aos novos cristãos, aos gentios, manter, né, certos ritos, né, como foi dito, olha, vamos ler a verdade prática novamente, olha aí, ó. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Eu quero dizer também que o judaísmo nos influenciou bastante, né? Mas, né,
nos influenciou bastante, né? Com a ética, né? Com a forma, o púlpito, né? Falar para pessoas numa igreja. Então são influências, né? Muito boas, mas tem certas coisas que eles fariam só que eles pensam assim: não, só faço isso aqui, eu tenho que fazer isso para obter a minha salvação. Esse é o desvirtuamento, tá bom? Vamos seguindo, né? Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Então é uma tendência, infelizmente. Infelizmente é uma tendência que temos, né? Que se confunde aí, né? Aqui, ó, 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrada em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Irmãos, aqui, né, Paulo, ele se converteu, né, e ele foi pela primeira vez lá em Jerusalém. Essa aqui é a segunda ida dele a Jerusalém. Ele foi por revelação. Por quê? Em 49 foi feito um concílio justamente para que evitasse esses excessos, retirasse mesmo da fé cristã, né? Essa exigência. Vamos colocar um exemplo, para não falar muitos, né? A circuncisão, por exemplo. Vamos colocar um para ficar como exemplo. Já para liberar os cristãos de fazer a circuncisão. Contudo, aqui, nesse primeiro item que nós estamos lendo aí, ele foi chamado por revelação de Cristo, revelação de Deus, para que voltasse lá para ver a situação como estava. Então, irmãos, foi um embate, né? Foi uma discussão a respeito para aprimorar nossa fé. Então Deus mandou ele lá para poder confirmar. Muitos judaizantes com isso não queriam ouvir Paulo. Olha aí a situação, né? Não queriam ouvir a Paulo, porque eles achavam que tinha que fazer, por exemplo, a circuncisão, né? E isso aí provocou, né, um sério motivo de quê? Olha só, a fé cristã, isso aí é tão importante, irmãos, que estava sendo ameaçada a fé cristã, né? Entendeu? Entendeu, irmão? Isso aí é um fato tão importante que isso estava em jogo ali, a nossa fé. A nossa fé. Imagine, por exemplo, né, aqui no Brasil, né, se o sacrifício de Cristo foi suficiente, por que nós aqui, todos nós, nos circuncidamos, vamos supor, se fosse o caso, né? Então, olha só a situação que seria. Então foi combatido, Deus por revelação levou Paulo a Jerusalém para reafirmar, para combater aquilo que estava desvirtuando a nossa fé. Lembrando que Paulo era judeu. Paulo era judeu, né? Tinha todas as prerrogativas, mas o Senhor tinha passado por ele, observou tanto que ele tinha lá conversar com seus parentes. Exatamente. Ele sendo judeu. Então, por inspiração de Deus, ele teve, né, a sabedoria de dizer que não, isso não é exigido.
Entenderam? Mesmo sendo um judeu. Por quê? Por causa que Deus está no negócio. Não é, Reginaldo? Deus está nesse negócio. Deus é a inspiração dele. Então imagine assim, né? A situação, né? Nasceu no judaísmo, né? Aí vem alguém para querer misturar as coisas. Não. Teve alguém. Deus levantou uma pessoa. Levantou os apóstolos, mas levantou alguém depois para combater. Porque mesmo depois do concílio, mesmo depois de acertado, ainda houve desvirtuamentos. Aí um grego que chegasse lá, não, você tem que circuncidar. O objetivo da reunião, é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita por meio de revelação tenha ligação com a Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, olha aí, ó, Deus criou uma situação para levar donativos para pessoas necessitadas. Aproveitando a oportunidade, foi lá né? E sabemos, né, que ele não ia lá assim, né? Tinha Pedro no momento. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era uma obediência a uma ordem divina. Então Deus levantou Paulo para resolver isso, para combater essa heresia. Não é isso que está dizendo aqui, ó? Ó, o tema aqui, ó, né? Heresias. Então nós também devemos receber isso e ficar atento às heresias que se apresentam no nosso meio. Pode até não ser judaizante, pode ser outra heresia, mas por sabedoria, por discernimento, tá? Por discernimento nós podemos constatar certas situações que devemos evitar. Amém, irmãos? Isso aí. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, dessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e futuro do próprio cristianismo. Quero ressaltar esse detalhe que eu já falei aqui, mas eu quero ressaltar. Olha aqui. Estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Quanta sabedoria, não é, irmãos? Quanta inspiração divina houve nesse fato, houve nesses anos aqui, né? Que a nossa fé, né, é verdadeira, irmãos. Nós não podemos em nenhum momento duvidar, nossa fé é verdadeira, né? Os problemas que ocorrem, Deus levanta pessoas, homens e mulheres para resolver, para poder combater, né? Imagine só, né? O futuro do próprio cristianismo estava nesse detalhe. Olha aí, observe, ele foi lá com Barnabé e Tito. Nós estamos falando que ele foi lá a Jerusalém, né, por revelação divina, não foi isso? O contexto é esse, tá? Prestem atenção, por favor. Chegou lá Tito, Barnabé e o apóstolo Paulo, por chamado por revelação divina.
Barnabé já era circuncidado, né? Mas Tito não, Tito era grego. Tito era grego. E se colocou lá no meio deles. E uma coisa que o judeu quer saber logo é se ele é circunciso ou incircunciso. Né? E eles queriam que ele se circuncidasse. Pessoal, né, eu fico pensando, irmãos, se já foi acertado no concílio de 49, que estavam liberados, mas mesmo assim ainda queriam fazer, aí foi chamado Paulo lá justamente para reafirmar, justamente para combater essa heresia, porque o que estava em jogo é a verdade do evangelho e o futuro do cristianismo. Entenderam? E Tito não foi circuncidado. Não foi circuncidado. Porque ele era gentil. Ele não tinha essa cultura também. Não tem por que impor a ele essa cultura. Nós não falamos de liberdade quanto a isso, né? Da nossa fé. Não falamos de relacionamento com Cristo. Então eu quero dizer assim, isso nos basta. Cristo nos basta. Cristo nos basta. O nosso relacionamento com Cristo nos basta. Se nós amamos a Cristo, fazemos o que Ele falou. Não é eu me circuncidando que eu vou conseguir ser salvo. Entenderam, irmãos? Vamos lá. A tendência judaizante no início da igreja. Isso aqui é o que a gente está falando, tá, irmãos? Eu vou ler um pouco mais rápido, mas prestem atenção, por favor. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Né? Agora, os irmãos da Galácia. Né? Irmãos da Galácia. Essa revista está baseada toda em Gálatas capítulo 2, né? Que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Quer dizer, em Jerusalém já tinha esse problema. Aí agora é na Galácia. Também a mesma coisa. E também estava em toda a região, porque ali eram judeus que tinham ali, não é? Então, o líder, os apóstolos, Pedro ainda estava vivo, né? Pedro, né? João, né? E o apóstolo Paulo, ali estavam a serviço de Deus para combater essas heresias. Olha aqui. Ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego matarteche, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Você lembra do livro dos Hebreus? Lembra do livro dos Hebreus? Nós estamos falando do livro de Gálatas, né? Vou falar agora do livro dos Hebreus. O livro dos Hebreus, o escritor de Hebreus, alertava, né, aos cristãos, né? Vamos dar um exemplo aí. Um judeu se convertia a Cristo, né? E naquela época era observado o quê? Perseguição, né? Perseguição. E não deixavam em paz, não podiam, né, revelar publicamente. Então essa perseguição fez com que alguns judeus quisessem voltar para o judaísmo, entenderam? O livro de Hebreus é baseado nisso aí. Voltar para o cristianismo. Mas o livro de Hebreus alerta que isso é um retrocesso. É um retrocesso. Falando para se manter firme na fé cristã. Né? Porque voltar para o judaísmo era uma sentença de morte.
de condenação. Então, a mesma coisa é aqui. Os irmãos de em Gálatas, né? Estão falando aqui, ó, desertar, abandonar, virar a casaca, né? Mudar de... Então, Paulo ficou estarrecido com isso. E vamos lá. Vamos falar para esse pessoal. Vamos lá pregar o evangelho verdadeiro. Vamos lá reafirmar a nossa fé. Vamos falar de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo ressuscitado. Contar a história. Porque Paulo ali tinha as abordagens, né? Não era outro evangelho, era o mesmo evangelho, com abordagens para judeu, né? E também para um gentil. Uma abordagem para o judeu, ele ia falar pela cultura judaica, né? O gentil não, ia falar diretamente, sem colocar a cultura judaica. Eles estavam aqui, né? Vamos ler aqui Atos 10. Irmãos, aqui Atos capítulo 10, versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos, né, os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha esse versículo. Esse versículo diz muita coisa nessa lição. Presta atenção aqui, ó. Enquanto Pedro falava, essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos. Sobre todos. O Espírito Santo caiu sobre todos. O que significa isso? Cair sobre todos significa que sobre os circuncidados e sobre os que não foram circuncidados, entendeu? Então quer dizer o quê? Deus está falando, o Espírito Santo está dando a mensagem. Não importa se é circuncidado ou se não é, não importa se é costume judeu ou se não é, todos caiu sobre o Espírito Santo, caíram sobre eles. Entenderam? Né? Essa mensagem não precisa ser circuncidado. Não precisa ter os costumes para poder ser salvo. Basta o quê? Cristo Jesus. Entendeu? Basta Cristo Jesus. Quem era o judaizante? O termo judaizante vem do verbo grego, né? Judaísmo, viver como judeu, adotar costumes judeus, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, né, em Gálatas 1:7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Como condição para a salvação. Uma coisa interessante aqui, para falar é o seguinte. Eles não gostavam de Paulo, né? Paulo combateu isso aí, né? O que é bom, o que Deus faz, por quê? Quem era Tiago, irmão de Jesus? Ele era, né, ali, um pastor ali da igreja em Jerusalém, pastor da igreja local. E teve outros, tem Pedro também. Então não foi só Paulo que falou. Olha, acabamos de ler aqui que Tiago condenou esse tipo de prática, dessa obrigatoriedade, né, para obter a salvação, como diz. Essa condição.
Não deveria. Não deveria haver. Foi só Paulo que falou? Não. Tiago também falou. Quem mais falou? Pedro também falou. Né? Então, irmãos, foi de forma, né, fundamental a ação desses homens para poder estarmos aqui hoje, né, sabendo que Jesus Cristo é suficiente, né? O sacrifício de Cristo é completo. Entendeu, irmão? Vamos lá. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Eram maldosos, né, irmãos? Não é isso? Obrigado. Eram maldosos. Eles queriam obrigar, eles estavam fazendo uma guerra, né? Eles estavam fazendo contenda. Contenda. Neste momento, de forma sábia, né? De forma correta, né? Os apóstolos foram contundentes para não deixar margem, não deixar brecha para a discussão, irmão. De que forma? Pregar o evangelho. Falar o que Cristo falou. Mostrar o sacrifício de Cristo. Mostrar que Isaías tudo, o evangelho, o Velho Testamento, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Mostrar para eles isso. Que tudo apontava para Cristo, irmãos. E eles entenderem isso aí. Muitas vezes a pessoa só quer ouvir, né, o que for do seu interesse, não é isso? Mas a fé cresceu. Né? Crescer, estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Sabendo que Cristo é o nosso Salvador. Não precisamos desses ritos aí. Não é isso, irmão? Então, o clima de tensão aqui, ó. Então, era uma batalha, era um embate, né? Mas eles foram bem contundentes. João, Pedro e Tiago foram bem contundentes. Alguma pergunta, irmãos? Ninguém perguntou ainda agora, né? Né? E hoje o nosso dia, quem a gente vai ver agora, né? E hoje, né? A tendência judaizante hoje. A gente vê, né, irmãos, por aí, né? Certas igrejas aí, querendo até colocar o shofar, né? Aquele negócio aquele instrumento judaico, né? Não é isso, César? Shofar, o kippá, colocar o kippá. Não é grego, não é judeu. Por que a pessoa vai instituir? Né? Ah, mas isso aí, eu não estou falando, irmãos, presta atenção, uma coisa eu tenho que falar aqui. Não estou falando de representatividade. Por exemplo, numa festa, colocar coisas judaicas ali, né? Representação, né? Tudo bem, não tem problema. Mostra porque Jesus Cristo, né, veio dali. Eu estou dizendo que a gente tem que alertar
quanto aos detalhes que são introduzidos na nossa liturgia. Os detalhes que são colocados na nossa liturgia. Ficar atentos a isso, né? Para que nós possamos observar que alguma mensagem subliminar, alguma mensagem, né, fora do Evangelho pode estar sendo introduzida. A sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina da vida saudável, a doutrina de uma saúde espiritual, né? Saúde espiritual é o que nós estamos aqui buscando nesse trimestre, né? Reafirmando, né? Aprendendo a doutrina para evitar, porque sabemos que estamos numa batalha espiritual. Estamos, sim, e coisas podem estar se infiltrando em nosso meio, né? Infiltrando em nosso meio. Por exemplo, falsos mestres que falam heresias. Acontece, irmãos, bastante. Falsos mestres que falam heresias. Por isso que é bom uma convenção, né? Firmada, conceituada, CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né? Essa lição aqui, né? Ezequias Soares da Silva, quem é o escritor? Quem é Ezequias, né? Ele foi presidente, ele é presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele foi presidente da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ezequias Soares da Silva, nosso irmão, né? Ezequias Soares da Silva. Não é isso, irmão? Né? E o que é apologética? O que é apologética? Apologética cristã, irmãos. Se alguém perguntar para você, o que é apologética? Apologética é a defesa cristã. Esse é o trimestre apologético da nossa fé, porque é um trimestre da defesa da nossa fé, a defesa da fé cristã. Então, se alguém perguntar para ti, o que é a apologética cristã? É a defesa da fé cristã. Simples assim, né? Apologética é a defesa da nossa doutrina, do que nós acreditamos, do que nós cremos. É isso. É isso que é apologética. E ele é presidente da Comissão de Apologética das Assembleias de Deus do Brasil. Por isso que nós fez esse trimestre aqui baseado nisso. Defesa da fé, né? Defesa da fé. E somos instrumentos para defender, né? A nossa fé. A tendência judaizante hoje, o mesmo Evangelho. O Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Nesse tópico aqui, o que foi dito? A gente está seguindo o que está a revista aqui, né, pessoal? Olha aí, eles chamaram de Evangelho da circuncisão e Evangelho da incircuncisão. Certo? O que quer dizer isso? Evangelho da circuncisão é o Evangelho de Pedro. Por que de Pedro? É o mesmo Evangelho de Paulo, só que a abordagem é direcionada para os judeus. E o Evangelho da incircuncisão
Evangelho de Paulo, né? Como Deus falou a Ananias, né? Ele vai ser vaso, né? Vaso junto aos gentios, não foi isso? Não foi que Deus falou em revelação a Ananias? Não foi isso? Né? Este é um vaso escolhido por mim, né? Que era Paulo, para pregar aos gentios, aos reis, rainhas. Não é isso, irmão? Então, o evangelho da incircuncisão é o evangelho de Paulo, é o mesmo evangelho, só que a abordagem direcionada para os gentios. E sabemos que os gentios somos nós, né? O que não é judeu. Não é isso, irmão? Então, é o mesmo evangelho. A abordagem, né? Vamos dizer assim, temos pregadores aqui, né? Então, quando você vai pregar, você olha para o público que você está pregando. Não é verdade? Né? O público que você está pregando, você vai pregar. Se for um público específico, se for um público diferente, você observa e faz uma adaptação da sua pregação para aquele público. Não que você vai mudar o evangelho, não que você vai mudar a mensagem, mas é a abordagem que você faz. Certo? É para o público que está ali, o público que está ouvindo. Eu não posso usar umas palavras rebuscadas, uma coisa mais requintada para pessoas muito simples. Né? E também o vice-versa também não é só um exemplo, né? O evangelho é o mesmo que é pregado, mas a gente tem que ter esse discernimento, essa percepção do público aonde nós estamos. Aonde nós estamos falando. Né? Então é a mesma coisa. É o mesmo evangelho, como foi dito aqui. Evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão. Não é isso? Então vamos seguindo aqui. O perigo da doutrina judaizante. Olha o perigo que temos aí. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Uma mera seita judaica. Né? Sabia que alguns judeus ainda querem chamar os cristãos, o cristianismo, de seita judaica? É uma forma jocosa, é uma forma discriminatória que eles fazem. Alguns, né? Por falta de sabedoria. Por ter nascido no judaísmo, né? Mas é justamente isso. Por não ter essa obrigatoriedade, olha aí, como Deus é tão maravilhoso. Por não ter essa obrigatoriedade de fazer, por exemplo, a circuncisão, que ele não é uma seita judaica. Só para começar, né? Eu digo assim, no início da fé. Só esse detalhe já exclui de ser uma seita. Né? Os cristãos, então, os judeus falaram perigo, né? Tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Né? Olha aí, né? Observe aqui, né? Tinha um complemento. Para eles, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Para ele, o que Cristo fez, as obras de Cristo, Cristo ressuscitado, não foi suficiente. Tinha que ter um complemento. E hoje, nós precisamos de complemento? Não. Precisamos? Não, se eu não fizer isso aqui, se eu não entrar com o pé direito ali, é a superstição, né? Se eu não entrar com o pé direito ali, a coisa dá errado. É isso. São coisas que uma coisa puxa a outra. Superstição, né? Tem esses rituais, tem isso aí, irmãos, nós temos que evitar.
né? Temos que lutar. Varrer a casa só, nada, ninguém pode estar fora, repetição. São, por exemplo, irmãos, o que é que vocês falam? O que é que vocês me digam sobre isso? Olha, a gente está falando aqui sobre, né, sobre a nossa doutrina. É comum, até eu tenho interesse um dia ir lá em Jerusalém, né? Conhecer lá Jerusalém. Aí tem pessoas que trazem pedra, né? Tem pessoas que trazem a água do Jordão, né? Não é isso? Como se aquilo fosse algo assim, tivesse um poder espiritual especial. Não é isso? Na verdade, o que é que vocês acham? Porque é o seguinte, olha aí, normalmente, eu acho até que eu poderia até trazer algo, mas como lembrança da viagem, mas nada que dissesse assim, isso é algo, um objeto espiritual especial. Vocês entenderam? Né? É bom a gente saber por onde Jesus andou, né? Onde os profetas, os apóstolos andaram. É interessante. Eu aqui, eu condeno quem traz pedra? Não. Quem traz água do Jordão? Quiser trazer, sim. Mas que isso não seja um motivo de idolatria, né? Seja um motivo de... Oi? Tem gente que vai lá para rebatizar e a Bíblia diz que é só batismo. É uma coisa errada, né? Pois é, né? Vai lá para se rebatizar, né? Não é isso? O Evangelho. Tem que... A pessoa... Uma coisa importante para a nossa vida é o discernimento que a gente tem que pedir para Deus. Discernimento. Tá? Discernimento. Uma coisa é você ter uma lembrança de algo, mas que aquilo não seja um ídolo na tua vida, na nossa vida, né? É isso, professor? Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Nós estamos na dependência do Espírito e não da lei. Lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do fruto do Espírito. Isso aqui, irmãos, é como se fosse assim, ó. Não, eu creio em Jesus, mas eu tenho que pagar um pedágio para eu chegar lá do outro lado. Né? Eu tenho que pagar um pedágio. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que pagar um pedágio. Que pedágio é esse? A circuncisão. Que pedágio é esse? Eu tenho que guardar o sábado, que a gente nem falou ainda hoje aqui, né? Guardar o sábado. Não é necessário, não é necessário pagar esse pedágio para chegar na salvação. Entenderam? Os judaizantes pensou isso. É preciso pagar um pedágio. Eu tenho que pagar um pedágio. Eu creio em Cristo, mas eu tenho que pagar um pedágio. Não tem isso. Não tem pedágio para chegar a Cristo. Não tem. Entenderam, irmãos? Vamos seguindo aqui. As práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, né? Termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que é a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talite, o manto de chale, usado para oração, e o uso do kippah, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Então, a gente observa isso hoje. Aonde? Uma igreja cristã. Irmãos, aqui no Brasil a gente observa isso. Vamos lá. Colocar as atas no coração, né?
Escute Israel. 6:4, né? Escute Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Aí o 5. Estas palavras que hoje lhe oriento estarão no seu coração. Só 6. Entenderam, irmãos? Então, tem cristãos fazendo isso hoje, né, como foi dito pelo pastor. Não é isso, irmão? Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo. Senhores professores, faltando 5 minutos para a nossa conclusão. Neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado. Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Irmãos, vou falar um detalhe aqui importante. Ó. O judeu que se converte a Cristo, ele é chamado de judeu messiânico, né? Que a promessa está com ele. Né? Ó, o judeu que se converte a Cristo hoje, ele é chamado de judeu messiânico, que a promessa está com ele. Ele vai querer... A cultura dele em si precisa mudar por causa que ele aceitou a Cristo? Não. O que não pode é impor isso aos outros. Querer introduzir isso no Brasil, querer introduzir isso na Inglaterra, querer introduzir isso nos Estados Unidos, querer introduzir isso na África. É a cultura do povo. Não é isso? A nossa cultura é diferente, então nós vamos agir aqui. Não precisamos pagar esse pedágio. Entenderam? Não precisamos pagar esse pedágio. E último item aí, os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não circuncidir. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Para finalizar aqui, irmão, eu vou ler esse último item de novo aqui. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém, irmão? O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos sendo judeus concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo. Nesses mais de 20 séculos de história, assim a diferença entre os judeus e messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Amém, irmãos? Amém? É isso aí. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar.